Como conciliar trabalho e estudo? Nesse vídeo, irei dar algumas orientações práticas, algumas dicas de como você pode, apesar de ter um trabalho que demande mais da sua rotina, conseguir inserir uma vida de estudos para que você consiga os seus interesses com base nos estudos, seja uma ascensão social ou seja desenvolver uma cultura interior, seja estudar para ser uma pessoa melhor, que geralmente é o que eu recomendo. Não estudar apenas por questões pragmáticas. É necessário estudar para conseguir um emprego melhor, para conseguir um certo conforto material, isso é bem verdade. Mas o estudo, ele não serve apenas para isso. Na verdade, a finalidade última do estudo é que o ser humano conheça mais a si mesmo e ele aperfeiçoe mais a si mesmo, ou seja, conhece-te a ti mesmo, né? A gente lembra do Sócrates. Antigamente, assim, na Grécia Antiga, o estudo era geralmente feito no ócio. O ócio era aquele momento que a pessoa estava livre de suas obrigações civis, de suas obrigações sociais, do seu trabalho. Então, o homem, quando livre, ele se dedicava a algo sem nenhuma utilidade pragmática. E por isso ele fazia algo por mera contemplação. Então, vejo que o ócio era algo muito próprio de uma burguesia, digamos assim, da antiguidade, porque nem todas as pessoas, nem todos os cidadãos gozavam de tempo para conseguir ficar sem fazer, entre aspas, nada, ou seja, cultivando o próprio intelecto, cultivando uma cultura interior. À medida que o tempo passa, a realidade do trabalho versus estudo, ou seja, trabalho versus vida intelectual, começa a ser questionada. E aí começa-se a entender o trabalho não mais como um agente opositor à vida intelectual, mas o trabalho como uma ferramenta que, se bem utilizada, pode fazer com que o intelectual aflore ainda mais a sua vida de estudos. Ou seja, o trabalho, se ele for bem utilizado, ele pode ajudar você a ficar mais inteligente, ele pode ajudar você a ter mais cultura. O trabalho, no mínimo, ele vai ordenar você acerca do senso da realidade. Uma pessoa que tem um trabalho, ela tem responsabilidades. Geralmente tem que lidar com outras pessoas, tem que lidar com dinheiro, ou seja, tem que lidar com questões sociais e tem que lidar com problemas concretos da vida social. Então, uma pessoa que sabe resolver demandas de um trabalho específico, geralmente essa pessoa tem um senso de realidade mais aflorado do que uma pessoa que passa o dia inteiro trancado num quarto, apenas lendo e meditando sobre a vida, como aqueles universitários que não estão no meio do povo, não tentam entender o povo, vivendo com o povo, mas ficam fazendo teorias acerca do que o povo pensa. O trabalho, no mínimo, vai dar a você um senso de realidade, vai colocar você diante de uma visão imediata do mundo. E isso é muito benéfico na vida de todos. Tirando essa introdução um pouco mais reflexiva, vamos começar ao tema principal desse vídeo: orientações práticas para quem deseja estudar e trabalhar ao mesmo tempo. A primeira coisa que eu diria para você é que, veja, a leitura ela é muito importante na vida de estudos. Eu sei que tem pessoas que são muito boas em memorizar áudios, em assistir videoaulas, e a pessoa meio que internaliza aquilo que o professor disse e não esquece mais. A pessoa consegue replicar o que o professor falou, e a pessoa até consegue responder questões de nível intermediário sobre aquele assunto, mesmo tendo apenas ouvido a videoaula. Porém, se você não lê, você dificilmente vai conseguir se aprofundar num assunto de verdade. Porque geralmente uma videoaula, uma exposição de um professor, é muito trabalhado na didática, ou seja, no sentido de que é mastigado para que você consiga entender da forma mais fácil possível. Um professor, quando ele consegue explicar bem, o papel dele é muitas vezes reduzir a linguagem da fonte original para que o aluno consiga entender aquilo da melhor forma possível. Então, o professor ele decodifica o conteúdo para o aluno conseguir entender. Mas, veja, o professor teve o trabalho de interpretar geralmente a obra-fonte, que geralmente é mais complexa, depois ele reduz a linguagem, ou ele muda a linguagem, para que o aluno consiga ter acesso àquele conhecimento que sozinho não teria acesso.
Então, ouvindo apenas videoaula, ouvindo apenas gravações, geralmente você vai conseguir um nível intermediário de conhecimento, porque você sempre vai depender de um professor que mastigue as informações para você, que fique ruminando por você. E se você dispõe de pouco tempo, se você realmente não tem tempo para ler, seu trabalho é muito forçado, se você gasta muito tempo em frente a uma tela, por exemplo, fica com a visão cansada, tudo bem. Tipo, tente pelo menos estar por videoaula. Fique ouvindo gravações. Se você não tem tempo nenhum, coloque uma aula enquanto vai à academia, enquanto sai para caminhar um pouco. Nós vamos ver que o contato com a natureza é muito importante. Mas o que eu diria primeiro é, mesmo que você disponha de pouco tempo e você precise estudar mais por videoaulas do que por leitura, jamais negligencie a leitura. Se você não consegue ler durante a semana, pelo menos no final de semana, tente tirar um dia para ler. Por que ler, né? Porque somente lendo você consegue aprofundar as coisas. Veja, quando você está lendo um conteúdo, geralmente você tem que fazer um esforço maior para decodificar aquelas informações. É um trabalho intelectual mais ativo, você tem que ler aquilo, tem que processar. Você realmente tem que, muitas vezes, criar a imagem mental. E esse esforço intelectual que você faz, ao longo prazo, vai fazer mais diferença na sua vida de estudos. Então, a primeira orientação é essa. Jamais deixe de ler. Nem que seja 15 minutos por dia, nem que você só consiga ler nos finais de semana, mas quando você vai montar uma rotina de estudos, deixa um tempo reservado para leitura. E aí eu recomendo a leitura de livros físicos. Qual é o problema de ler em telas? Veja, quando você lê em tela, não tem tanta diferença assim de você ler um livro e ler para uma tela. Mas nós sabemos que a maioria das pessoas consegue se concentrar mais quando tem acesso direto ao papel, porque não vai ter outras influências externas, como barra de notificações. E além disso, quando você lê em frente a uma tela, você fica sendo sempre exposto a uma luz artificial. E se você lê principalmente à noite, isso vai ferrar o seu ciclo do sono. O excesso de luz vai acabar inibindo a sua produção de melatonina, que é um dos hormônios necessários para você ter um bom sono. Se você não dorme bem, você ferra a sua vida de estudos, porque vai ferrar a sua memorização, ou seja, você não vai conseguir reter tão bem como você iria reter as informações se tivesse uma boa noite de sono, vai ferrar a sua criatividade, e se você não dorme bem, vai ferrar o seu foco atencional, porque você vai estar cansado, não vai conseguir se concentrar bem nas coisas. Então, se você tem que ler em telas, tente ler principalmente durante o dia. Evite ler em horários muito próximos de dormir, porque geralmente isso ferra o seu sono. Veja, eu estou dando orientações gerais, orientações ideais do que você deveria fazer. Se você realmente não tem como fazer isso que eu estou pedindo, leia à noite. Leia antes de dormir na tela mesmo. O importante é estudar. Mas se você tem essa opção de não precisar ler em frente a uma tela antes de dormir, ou você consegue não ficar exposto a telas até 2 horas antes de dormir, é preferível, porque você vai ter um sono mais profundo, e mesmo que você só tenha conseguido estudar meia hora por dia, essas meia hora que você estudou vai ser melhor consolidado, porque você conseguiu dormir um pouco melhor. Outra coisa é, você tem que avaliar a sua rotina e perceber tudo aquilo que é desnecessário. Ou seja, se eu tenho pouco tempo para estudar porque o trabalho demanda muito de mim, o que é que eu posso fazer na minha rotina ou tirar da minha rotina que vai fazer eu ter um tempo a mais para estudar? Então, eu gasto muito tempo em rede social, ou seja, eu fico mais tempo no celular do que eu deveria, eu fico muito tempo de bobeira com os meus amigos, ou seja, é importante ter amigos, é evidente, mas às vezes eu fico gastando muito tempo em conversas que não vai me levar a nada, e aí as horas passam e eu acabei não estudando, e aí acabo colocando a desculpa no trabalho. Eu fico muito tempo assistindo séries, eu fico fazendo compromissos que depois vai acabar me fazendo sair de casa mais vezes do que o necessário. Ou seja, você tem que rever a sua rotina e perceber aquilo que mais tira tempo seu e se é possível você reduzir ou realmente cortar aquilo da sua rotina para você ter mais tempo de estudo. A próxima dica
é você sempre ter um material preparado com você. Porque assim, quando surgir algum tempo livre, você não vai ter a desculpa de que não está estudando porque não trouxe o material. Então, eu sempre tenho PDFs no celular. Eu não gosto de estudar muito, eu não gosto muito de ler no celular. Geralmente, quando eu vou assistir videoaula, aí eu uso o celular, porque geralmente eu gosto de pausar o celular, uso fone de ouvido. O celular é cômodo porque eu consigo colocar em cima do caderno quando eu vou escrever. Seja, recentemente eu comprei um tablet e eu nem uso muito o tablet para estudar, porque o tablet é muito grande, é desconfortável você colocar em cima do caderno quando vai transcrever as coisas da videoaula. Embora o meu tablet ele tenha a função de caneta, ele tenha tipo, a função de eu escrever bloco de notas no próprio tablet. Mas eu valorizo muito a escrita manual. Né? Tô falando coisas de mim meio que sem sentido, mas já que esse é o meu canal, então acho que cabe falar um pouco acerca de mim mesmo. Então, eu sempre ando na minha bolsa com livros, sempre tenho pelo menos 3, 4 livros, livros curtos, geralmente um livro de literatura, um livro técnico que eu estou estudando. No meu armário da escola sempre tem um punhado de livros, deve ter 6, 8 livros, livros das matérias que eu dou aula e livros extras caso eu queira estudar outra coisa. Eu fico catando livros e sempre deixo os livros perto de mim, porque sempre que tem um horário livre, geralmente eu tenho algo para ler. Ou tenho alguma videoaula para assistir já baixada, ou se realmente não tiver nada mais, eu leio um PDF no celular mesmo. Ou seja, se eu estou na fila se eu estou na fila do banco, eu estou lendo alguma coisa. Às vezes eu estou na academia, eu coloco fone de ouvido, fico ouvindo uma videoaula. É um estudo mais passivo, é verdade, mas pelo menos é um estudo. Então, sempre ter um material por perto para, nos pequenos intervalos inesperados que você tiver, você conseguir roubar pelo menos uns 10, 30 minutos de estudo. Então, a vida de estudo e de trabalho, na verdade, não são coisas antagônicas, como nós falamos. São coisas que devem ser conciliadas. Ou seja, quando você trabalha, na verdade, você começa a valorizar o estudo. E aí você começa a realmente perceber que quando você desenvolve uma cultura, quando você consegue melhorar a si mesmo interiormente, isso também vai se refletir no seu trabalho. E quando você trabalha bem, isso vai se refletir no seu estudo. Então, trabalho e estudo são coisas que andam lado a lado. E ambas as coisas se ajudam mutuamente. Então veja, esse vídeo ele foi um pouco mais reflexivo do que um vídeo de orientações práticas mesmo. Ou seja, as orientações foram simples. Ou seja, não negligenciar a leitura, procurar sempre ter algum material pronto e fazer cortes, cortar aquilo da rotina que acaba atrapalhando você de estudar de verdade. Mas é muito mais para você começar a enxergar o trabalho e enxergar o estudo do jeito correto. Ou seja, o seu trabalho, eu não preciso mais estudar porque eu já trabalho, eu já tenho um emprego. Não, isso é um pensamento medíocre. Se você já tem um emprego, parabéns, mas você não pode deixar de estudar porque o ser humano, ele não é uma máquina, ele não foi feito apenas para o trabalho. O ser humano também foi feito para a contemplação da verdade. E você só consegue chegar à verdade a partir dos estudos. Ou seja, é o jeito mais ordinário e comum de se chegar à verdade. Fora isso, você vai ter que ter uma revelação divina. Só que até para você entender as revelações divinas, você vai ter que ter um intelecto o suficiente para isso. Ou seja, para me conseguir olhar para a realidade e perceber a transcendência nela, eu preciso ter um olhar treinado para isso. E via de regra, apenas o estudo consegue me dar isso. Então, esse é o vídeo de hoje. É um vídeo muito mais de papo mesmo, né? Então, eu queria dar orientações, mas no decorrer do vídeo eu acabei fazendo algumas reflexões enquanto falava. Então, recomendo que você deixe o seu like, se inscreva no canal se o vídeo te interessa. Assim você me apoia a fazer mais vídeos por aqui, porque eu sei que eu sumo bastante. Faço um vídeo ou outro e depois fico semanas sem aparecer. Mas à medida que as pessoas me procuram aqui no canal, acaba meio que me forçando a produzir mais conteúdos por aqui. E se tem algum tema que você se interessa e deseja que eu fale aqui nesse canal, você pode deixar no comentário que irei atender o seu pedido. Abraço.